Irmãos, a gente está vendo sobre a criação do homem e da mulher, vamos ver a última parte. Teve a primeira parte, essa é a segunda. E antes vimos sobre o cabelo, que é símbolo de glória. Vemos a primeira parte e vemos uma segunda parte. Teve pessoas que querem saber mais acerca do cabelo casamento. A gente já leu aqui. Infelizmente, o dia que foi gravado, essa última parte não gravou, não sei porquê. Então, eu vou repetir essa última parte do cabelo em relação ao casamento, completando essa parte do cabelo sendo símbolo de glória, tá bom? E vamos continuar falando sobre a criação do homem e da mulher. É por não compreender sobre a criação do homem e da mulher que tem muito divórcio hoje em dia. Porque se compreendesse a criação do homem e da mulher, o porquê que Deus criou o homem e por que Deus criou a mulher e para que Deus criou a mulher, e se ela se colocasse no lugar dela e o varão se colocasse no lugar dele, seria tudo mil maravilhas, uma bênção de Deus. Mas o grande problema é que a mulher sai da posição dela, ela ocupa o lugar do homem, e o homem sai do lugar dele e ocupa o lugar da mulher. Invertem-se os papéis. Aí não dá certo. Mulher quer exercer autoridade, é por isso que a gente vê nas passagens bíblicas, e a gente viu aqui, com a chuva de versículos bíblicos, e várias passagens também da mensagem do profeta, que o alinhamento sempre é esse. Paulo falou a mesma coisa, Moisés falou a mesma coisa, Jesus falou a mesma coisa, João falando a mesma coisa, Pedro falando a mesma coisa, tudo relacionamento, Cristo e a igreja, marido e a mulher, o marido cuida da mulher, é a mulher submissa ao marido, é sempre esse alinhamento, e tudo implica no comportamento, que a partir do momento, vou dar aqui um exemplo, a partir do momento que a mulher estica o dedão, para o marido, com autoridade, com ordem, ela tomou o lugar do marido, ela já saiu da posição dela de esposa, de auxiliadora, e passou a ser o cabeça, então inverte-se os papéis. Aí dá legalidade a espíritos malignos trabalharem. Tá joia? Estamos analisando que o princípio, a queda veio por conta de uma mulher. Lá, quem que é essa mulher? A gente já viu. Inclusive foi até o Lucas que respondeu, o outro Lucas. Foi quem? Eva. Então a gente está analisando um pouquinho essa queda e partindo desse princípio aí. Tá joia? Hoje vamos ver aí um pouquinho sobre o porquê que a terra é amaldiçoada. Tá joia? Isso na Bíblia, né? Por que eu estou lendo mais Bíblia e menos mensagem? Porque está indo uma audiência mista. É bom. Porque a audiência mista, tem pessoas lá que vão assistir esses vídeos pela internet que não tem o tipo de luz que nós temos aqui. O que foi falado a gente já sabe, está na mensagem, tudo, o irmão Brana pregou, é Bíblia. Quando se fala, por exemplo, em semente da serpente, você vê ministros, irmãos, dando pirueta no ar. Aí você pergunta, irmão, você crê na Bíblia? O senhor crê na Bíblia? Eu creio. Mas como é que o senhor não crê em semente da serpente? Não, isso é doutrina do Braia. Chama Braia, chama de Brahma, de marca de cerveja, tudo quanto há. Foi meu misericórdia, irmão. Isso é doutrina bíblica. É doutrina profética também. É a doutrina apostólica. Mas é Bíblia, em primeiro lugar é Bíblia. É Jesus Cristo, a palavra de Deus. Isso é Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós já estudamos isso aqui, vamos lá? Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando a gente falou do cabelo, símbolo da glória, a gente estudou o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11. Agora a gente está estudando mais Gênesis, capítulo 3. Veja aqui, ó, Gênesis, capítulo 3, verso 15. Se a gente reparar, já foi falado, eu só estou refrisando. Se a gente reparar em Gênesis, capítulo 3, quem que são os personagens de Gênesis, capítulo 3? Vocês podem falar para mim? Quem são? Quem são? Adão e Eva, o Igor disse, e tem mais um personagem.
a serpente. Só tem esses 3 personagens. Então é com esses 3 personagens que a gente começa a trabalhar. A gente não pode pôr mais nenhum outro personagem aqui, porque não tem. Se colocar, é coisa introduzida. E se tirar também, é coisa tirada. É exatamente o que o diabo faz hoje. Por isso que há tanta confusão doutrinária. Os irmãos estão compreendendo? Então, se tem a serpente, Eva e Adão, se a gente reparar nos primeiros versículos, quem que são os 2 personagens dos primeiros versículos? Eva e a serpente. Depois que entra Adão em cena. Se a gente reparar, quando Eva tomou do fruto, e a gente já analisou que fruto é o fruto do ventre, já estudamos aqui, existe o fruto de fruta, mas existe o fruto do ventre. Esse comer é uma expressão de linguagem para ato sexual, para mistura de sementes, espiritual e consanguínea, física também. Já vimos tudo isso já nas palestras posteriores. Só estou refrisando aqui. Se a gente reparar, depois que ela comeu do fruto, ela comeu e depois que ela foi levar o seu marido e ambos comeram juntos. Aí descobriram que estavam o quê? Nus. A Bíblia está falando para a gente que exatamente a questão do pecado original tem tudo a ver com nudez. Tem tudo a ver com ato, relacionamento íntimo. Tudo a ver. Tem tudo a ver com gravidez. É o que a gente vai ver aqui agora. Então, quando eles caíram e Deus apareceu em cena, Deus foi conversar com Adão. Adão, não, é a mulher. E Deus foi falar com a mulher, não, é a serpente. Ela me enganou e eu comi. Ela foi enganada. Tanto que é que quando Paulo fala que a serpente enganou Eva, Paulo usa uma expressão fantástica, pastor Isaac. Quem lembra da expressão que Paulo usa lá em 2 Coríntios? Mas estou zeloso com o zelo de Deus, pois temo que como a serpente enganou Eva, assim sejam também corrompidos os vossos sentidos. E nessa passagem ele usa uma expressão para Eva, expressão fantástica, no versículo anterior. Quem lembra? Ele usa a expressão virgem. Estou vos preparando para um esposo, a saber, Cristo. Estou vos preparando como uma virgem a esse esposo. Aí depois ele entra na questão da serpente enganando Eva. Eva era virgem até então. Quem desvirginou Eva? Serpente. Gostaria de falar, e vou martelar isso aqui, essa é uma doutrina para nós aqui, é uma doutrina local, né? O pessoal da internet, é a doutrina nossa aqui. É para a igreja local, que nem o irmão Brana falou que era para o tabernáculo lá. Isso não é para todo mundo. Infelizmente não é. É por conta disso que a gente vê em Gênesis as 2 linhagens, as 2 sementes. Se a gente for em Gênesis capítulo 5, lá está a linhagem dos filhos de Deus. Deus, Adão, Sete, Enos, Cainã, e vem descendo. Até chegar à semente real que é Cristo, Jesus Cristo. E você vê em Gênesis capítulo 4 a outra semente, que é dos filhos dos homens, que veio serpente, Caim, e veio descendo ali. Aí Caim foi para a terra de Note, lá encontrou sua esposa e começou então uma descendência ali também. Essa descendência foram os que dominaram a música. Engraçado, né, que nem o papai espiritual, né, regente do coro celestial, que caiu. Começaram a dominar as artes da música, do ferro, começaram a edificar cidades, Nimrod. Você tem a maior cidade, metrópole edificada na Bíblia na época, que foi Babilônia, Babel. Quem que foi o seu mentor? Quem que foi o seu administrador? Nimrod, que era da descendência da serpente, que era da descendência de Caim. Começaram então edificações, palácios, grandes templos, exatamente como Caim, que quis mostrar um altar a Deus, de frutos, de flores.
Já Abel foi mostrar um altar a Deus, ofereceu a Deus o que? Um cordeiro, sangue, gordura, que era o tipo de Cristo. E o que Caim ofereceu é exatamente o que a igreja hoje, a igreja caída, oferece. Né? Política, exatamente, o pastor citou ali, foi muito bem, política. Então a gente percebe que quando Deus foi falar então com a serpente, Deus falou no verso 15, porém inimizade entre ti, viu, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, viu, serpente? Né? Irmã Cláudia? Sim. As irmãs estão com dúvida ali. Eu estou repetindo o que as irmãs falam, é mais para os irmãos da internet. Não, não tinha só a família de Adão e Eva. Se a gente reparar, os algozes, no capítulo 3, mexe só com esses personagens. Mas se a gente reparar, o que fala? Por que a mulher recebeu o nome de Eva? Por que Adão deu o nome da esposa dele, pôs o nome dela de Eva? Eva significa o quê? Mãe de todos os viventes. Se a gente for na genealogia, eu vou ler aqui para vocês. Gênesis capítulo 5, repare bem, eu vou ler a partir do 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Preste bem atenção. E Adão viveu 130 anos, detalhe, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou de Sete. Olha no verso 4. Verso 4 é tônica. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O simples fato da Bíblia não mencionar o nome desses filhos e dessas filhas, mencionar só Adão, Sete e Abel, que faleceu, que morreu, foi morto, né? Não significa que ele não teve mais filhos. Então, de Adão e de Eva saíram mais filhos e mais filhas. Mas você pode ver que a longevidade aí é muito, 800 anos. Então, imagina quantos filhos ele deve ter tido nesses 800 anos. E quantos filhos esses filhos foram tendo, netos, bisnetos. Então, a terra foi sendo povoada. Tá joia? Estima-se até cerca de quase 1 milhão de pessoas nessa época aí. Estima-se, eu não sei, né? Aí já são dados de estudiosos da Bíblia, essas coisas. Então tinha mais gente, sim. Mas a gente especificamente está estudando Gênesis 3. E quando se fala em Gênesis 3, não fala de outras pessoas, só falam desses personagens. E é com eles que a gente tem que trabalhar, porque é só deles que falam. Se a gente mistura outras pessoas aqui, a gente começa a fazer confusão. Amém? Então, voltando aqui à serpente, está explicada aí a pergunta? Ela perguntou se Caim foi para a terra de Note, e lá ele encontrou uma mulher, uma esposa. Da onde que veio essa esposa? Tá? Então, essa que foi a resposta dessa pergunta. A gente passa a perceber que multiplicarei grandemente a tua... Não, eu vou ler esse versículo agora, daqui um pouquinho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, viu, serpente? O que é semente? É filho. É filho. É uma linhagem. Às vezes, semente, você, nesse sentido figurado da palavra, é uma figura de expressão, é uma figura de linguagem. Semente aqui é um filho. E um filho puxa outro filho, que puxa outro filho, que puxa outro filho. Então é uma linhagem, é uma genealogia. Quando se fala em semente da serpente, é a linhagem que saiu da serpente.
Hoje a serpente, ela tem uma constituição mudada. Se a gente reparar no versículo posterior, ainda no versículo 15, Deus fala, e esta, ou seja, essa semente, lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está falando de Cristo no Calvário, que foi ferido, aquela coisa toda. Já é a primeira profecia acerca de Jesus Cristo na Bíblia. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, já li, vamos versículo. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua gravidez. Conceição ou concepção. É gravidez. Teria algum sentido Deus falar isso com Eva se ela não tivesse grávida? Se ela não tivesse engravidado de relacionamento íntimo? Teria algum sentido, irmão? Seja sincero. Só não vê quem não quer, né, pastor Isaac? Só não vê quem não quer. Agora, como se misturou, isso são outros poréns, são outras questões. Como era a aparência da serpente, como era a serpente, como a semente se intermisturou, é outro caso. Mas fato é que misturou e a própria Bíblia está falando. Porém, inimizade entre a tua semente, viu, serpente, e a semente da mulher. Então há uma linhagem, há uma descendência, e Gênesis mostra exatamente essas duas linhagens. Exatamente. Vai do começo ao final. Nos dias da peregrinação de Cristo aqui na terra, Cristo encontrou com essa descendência da serpente. João encontrou com ela. Olha o que foi falado, irmãos. Raça. Raça do quê? O que a Bíblia fala? Raça de... Quando se fala em raça, se fala do quê, irmãos? Não é semente? Quando se fala em víbora, está falando do quê? Não está falando da serpente? É por isso que eles não recebiam a palavra. Eles não tinham semente de palavra. Semente é a palavra que origina. Meu Deus. Então olha que Deus fala aqui quando ele foi falar com a mulher. Tudo bem, tratou com a serpente e depois foi tratar com a mulher, né? E porém inimizade, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua gravidez, tá? Eu multiplicarei. Se ele vai multiplicar, então porque já existia. Multiplicarei grandemente a tua gravidez, com dores terás filhos. Aqui está o segundo pacto. A mulher, até aqui, ela não era inferior ao homem. Ela não era menos. Ela era coigual. Ela era companheira, adjuntora. Ela foi criada para isso. E vai voltar a ser assim novamente. Em nome de Jesus. A companheira do homem. Você pode ver que Adão estava só e todos os animais foram feitos em pares. A gente já estudou isso aqui. Só com a linhagem humana foi diferente. Ele estava só. Deus, vendo que o homem estava só, resolveu fazer para ele uma companheira, uma adjuntora. Amém, irmãos? Aqui que ela ficou sendo inferior ao homem. Isso não é machismo, isso é Bíblia. E uma verdadeira cristã não deve se sentir menorizada ou menosprezada por isso. Isso é consequência. Nós demos o exemplo aqui, construímos a cidade, Lego, Premobil, montamos a cidade, levamos 6 anos, ou seja, 6.000 anos, né? Falando retoricamente, 6 dias. Aí chegou o filho do vizinho, destruiu um bocado da cidade lá. O que a gente fez? Foi reconstruir de novo. Mas aí a gente foi e passou um sabão no rapazinho, viu, rapazinho? Ó, você não vai entrar aqui no quarto mais não. Até que você aprenda. Você está proibido de entrar e pisar nesse quarto. Então foi consequência. Tudo que Deus tinha dado a eles foi a palavra dele. Não comerás. Não comerás. Porque no dia que se comer desse fruto, abrirão seus olhos e serão como de nós, conhecendo o bem e o mal. Aí o que Eva fez?
Esse assunto aqui é tremendo. Como que você sabe como que era o corpo da serpente? Eu creio que nós vamos ver Jesus como ele é. Amém? Eu acredito que quando nós cremos em Jesus, nós voltaremos a um corpo incorruptível. Amém? De Eva nasceu um corpo corruptível. Antes de vir um homem incorruptível, antes de vir o homem corruptível, veio o homem incorruptível. Não foi isso? Agora, qual seria o corpo antes árvore, pessoa? A Bíblia também se refere à árvore como pessoas. Como seria o corpo que chegou a Eva para nascer um Caim? Seria um corpo incorruptível, ou melhor, um corpo corruptível. Se nós vamos transformar num corpo incorruptível que estava lá antes de ser corruptível, qual seria o incorruptível que estava lá? É humano, não tem como. É uma árvore, é uma pessoa. Você está entendendo? Isso mexeu muito comigo. Nada mais é do que os nossos corpos. Nada mais é do que os nossos corpos. Você pode ver que Adão, o corpo puro. Eva também nasceu de Adão, um corpo puro. Aí já misturou as sementes. Eu vou ler aqui da mensagem. Que às vezes a gente não lê mensagem também, os irmãos que já creem na mensagem do profeta já ficam, você nem leu mensagem. Eu mesmo, pessoal, só de falar que o nosso corpo é formado de pecado e iniquidade, para mim já basta. A gente pode perceber que no dilúvio, já a época do dilúvio foi mais ou menos quase 2000 anos depois, 1800 e tantos anos, 1700 e tantos anos depois. Então já tinha quase 2 séculos de história. Então tinha muita gente na Terra. E muita intermistura de sementes. Você pode ver que lá atrás foram diminuídos os dias. Olha que Adão viveu 800 anos. Depois ele teve filhos e filhas. Ele viveu 830 anos. 800 anos. Era para ser eterno. Aí ele falou, no dia que comeres morrerá. Um dia para Deus é 1000 anos. Então ele tinha que morrer antes de chegar a 1000 anos. E exatamente como Deus falou, aconteceu exatamente da mesma forma que ele disse. Mas os dias dos homens foi reduzido para quantos anos? Quantos anos, irmãos? 120, o Igor disse ali. Gente, vamos ler mais Bíblia, viu? O crente tem que ler Bíblia. Vai comer Bíblia, para comer mensagem. Isso aí a gente já tem que saber essas coisas. Foi reduzido para 120 anos. Olha que diferença de quase 1000. Imagina o tanto de mistura que teve. Como é que foi enfraquecendo o sangue, foi enfraquecendo a carne. Hoje, se o cidadão chegar a 80 anos, é muito. Está vendo como é que o tanto que diminuiu, o tanto que está corrompido hoje? Então, qual que era o corpo, o tipo do corpo corruptivo que tinha lá? Nada mais, nada menos do que o nosso próprio corpo, só que melhorado. Nós estamos piorando. É por isso que vai ter a transformação de corpos. Esse corpo não tem como, esse corpo está fadado aos vermes da terra, não tem como. Isso aqui é herdar céus. Todo corrupto, todo morrendo. O ser humano, o irmão Brana diz que o ser humano é morto. Vivendo de coisa morta. O simples fato de estar andando, respirando, falando, significa que está vivo, não. Está morto. Nós estamos morrendo, perecendo em vida. Andando na terra e morrendo a cada dia. A cada dia que passa, a cada hora que passa, nós nos aproximamos cada vez mais da sepultura. Está definhando. O ser humano vai até a robustez, até os 22 anos, 23 que no corpo glorificado voltaremos até essa idade,
tá? A robustez física, daí para lá começa a definhar, irmãos. É assim que são as coisas. É por isso que vai ter um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo puro novamente. Vai ter a transformação de corpos. É uma contagem regressiva, desde quando a pessoa nasce. O pastor Isaac disse ali, né? Olha o que o irmão Brana fala aqui na mensagem As 7 Eras da Igreja, a era de Éfeso. Como eu estou lendo aquele encarte, né, das 7 eras como um todo, então não tem parágrafo, tá? Está na página 85. Eu vou ler partes aqui. O homem tinha que cair. A queda que seria causada por Satanás tinha que ter a carne para produzir a queda. O que leva a carne? As pessoas, às vezes, veem o irmão Brana falando sobre isso, mas Paulo não falou a mesma coisa? Qual que é a inclinação da carne? Não é morte? Paulo não vem ensinando essas coisas? Tinha que haver carne para haver queda, né? Não tem como. Satanás tinha que vir através da carne também. Mas Satanás não podia vir através da carne humana para produzir a queda, da maneira que Cristo viria em carne humana para restaurar os caídos. Aleluia. Mas havia um animal, a serpente, tão próximo do homem que Satanás pôde chegar a esta besta. Aqui está um detalhe fantástico da palavra. Hoje, a serpente é um ofídio, é um réptil, né? É um ofídio. Mas lá no Jardim do Éden, o que a Bíblia fala que era a serpente? Lê Gênesis capítulo 3, verso 1. O que fala lá? Fala que era uma besta. Não era um ofídio. Besta. Procure no qualquer dicionário o que significa besta. Besta, melhor tradução para besta é animal que anda sobre pernas. Atribui-se geralmente a quadrúpede, 4 patas. Mas todo animal que anda sobre pernas é uma besta. O homem é uma besta. Tanto que quando a gente vai estudar Apocalipse, os selos, não tem as 4 bestas da parte do diabo, que são os 4 cavalos, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo baio, o cavalo amarelo. O cavaleiro é um só mudando a sua roupagem. E tem as 4 bestas da parte de Deus, que são quem? Que é o leão, que é o boi, que é o homem e é a águia. Besta significa, é símbolo de poder. Então é poder combatendo poder. Deus versus Satanás. Amém? Quando a gente reporta aqui Gênesis novamente, vai em Gênesis capítulo 3, e tem mais referências. Mas como a gente está estudando Gênesis 3, fala que aquele animal era uma besta. Então andava sobre pernas. E a gente sabe que houve uma intermistura de semente, porque o próprio Deus o disse. Gênesis capítulo 3, verso 15. Então houve. Deus é quem disse. Como que houve? São outros detalhes, são outros poréns, que a gente não está estudando hoje. Mas que houve. Gênesis capítulo 3, verso 15. 1 de João capítulo 3. E João 8 e outras demais referências. 1 Coríntios capítulo 12. E tem uma gama de versículos e uma gama de passagens bíblicas. Então vou continuar aqui, irmão Brana falando. Mas havia um animal, a serpente, tão próximo do homem que Satanás pôde chegar a esta besta, e através desta besta pôde chegar à carne humana e causar a queda, e desse modo se auto-injetar na raça humana, assim como Jesus Cristo um dia viria e injetaria na raça humana dentro dos corpos. Hoje é Cristo dentro da igreja.
e é Satanás dentro do mundano. É assim, são espíritos malignos comandando corpos, atitudes, ditando tendências, ditando modas, ditando ritmos, ditando tudo. Satanás governando nações através de poderes, de atmosfera, através da música, através da moda, através da roupa, através das atitudes, através da fala, através dos corpos. É assim. Sem falar que ele veio através da mulher. Aí falou, como ele veio, né? Como veio o inimigo através da mulher, uma forma por uma via, veio outra semente através de Maria. Exatamente. Vocês repararam isso aí? Satanás veio através da mulher, injetou-se através da mulher, né? E Espírito Santo fez a mesma coisa através de Maria, uma virgem. Como Satanás tomou uma virgem lá no começo, o Espírito Santo tomou outra virgem aqui. Tudo desfazendo, gente, o grande erro que foi feito lá atrás. É Deus trazendo a sua igreja, a terra, o cristão, restaurando-o à condição original. Né? Tremenda essa passagem. Viu? E olha aqui, só para terminar aqui, pode compreender a semente da serpente e saber que não foi nenhuma maçã que Eva comeu? Não, foi a degradação da humanidade pelo intermisturar das sementes. Começou a misturar sementes, questão consanguínea, carne. Tá? Aí começou a enfraquecer a carne, aí os anos foram caindo. Até hoje, os fatores consanguíneos implicam, nasce defeituoso, nasce com anomalia, nasce, enfim, com uma gama de coisas. Por exemplo, você toma um filho desobediente, o que é encurtado na vida dele? Acabou. Tremendo, reflexo do pecado original. Perfeito, pastor Isaac. Perfeito. E inclusive é o primeiro mandamento com promessa. Um filho que desobedece os pais, não respeita os pais, é encurtado o tempo de vida dele. Mandamento do Senhor. É assim diz o Senhor. É assim que é a Bíblia. Né? Gostaria de seguir aqui o texto. Agora eu sei que ao responder uma pergunta pode surgir outra e as pessoas me perguntam: se Eva caiu, assim, o que fez Adão para Deus lançar a culpa sobre Adão? E isto é simples. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. A gente já estudou essa passagem, tá? Antes de existir o primeiro grãozinho de terra, já existia essa palavra nos céus. Ela já está estabelecida. Foi ela que criou todas as coisas. Então, o simples fato de Moisés, no tempo de Moisés, escrever, por exemplo, Deuteronômio 24, que fala quando o homem deixa a sua esposa e dá carta de divórcio, e ela é de outro marido, e esse segundo marido também dá carta de divórcio para ela, aquele primeiro marido não pode recebê-la de novo por mulher, porque ele faz pecar a terra. Quando Moisés escreveu essas palavras pelo Senhor, por permissão do Senhor, eu vou colocar no bom português, essa palavra de Deuteronômio já estava estabelecida nos céus. Já estava estabelecido em Gênesis, no dia da queda. Tanto que quando Deus foi falar com a serpente, depois Deus falou com Eva, a mulher, e depois Deus foi falar com quem? Com Adão. Vou voltar lá no texto, sei que tremendo. Quando ele foi falar com Adão, olha o que ele falou com Adão. E Adão disse: portanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Olha o que ele fala: maldita será a terra por causa de ti, e com dores comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás erva do campo. No suor do seu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra,
porque dela foste tomado, portanto és pó e ao pó tornarás. Mas você viu que foi amaldiçoada, foi a terra? Vocês repararam isso aí? Vá lá em Deuteronômio 24, quando Deus estabeleceu o Deuteronômio 24, você pode ver que quando Moisés escreveu Deuteronômio 24, falando de receber o adultério, porque para pensar, Eva já era esposa de Adão, correto? Ele falou, essa é minha mulher, foi dada para a mulher, foi dada a ele. Eva foi criada para Adão, foi criada por causa dele e para ele. Viu, irmã? Nunca saia dessa posição. Você foi criada para o seu marido e por causa do seu marido. Vocês são uma só carne, um só espírito, um só coração, uma só alma. Nunca saia disso, porque é isso que Deus estabeleceu. Vivam bem, conversem, nas discordâncias do casal, conversem, respeitem, que até mesmo na discordância pode haver o respeito. O que não pode é desrespeitar, é sair da posição que Deus estabeleceu. Aí que você tira toda a coisa de coesão. Da legalidade ao diabo trabalhar no matrimônio. Quando o homem sai da posição dele de cuidador da mulher, e ela sai da posição de ser submissa ao marido. Começa a exercer autoridade, e o marido começa a não cuidar mais do lar. Aí a mulher já tem que sair para fazer, trabalhar, para ajudar. É assim que são as coisas. Aí já está a mulher é um vaso mais fraco, está sujeita a espíritos. É assim que são as coisas, irmãos. O mundo não enxerga isso, porque eles não têm Bíblia. É assim que são as coisas. A mulher não foi preparada para esse cenário, para essa atmosfera do mundo. Ela não é preparada, tanto que é que Eva caiu lá atrás. Foi sair de casa, né? Conversar com outros homens, no caso a serpente. Rapidinho caiu. Foi criada para a queda. O pastor Isaac falou ali, outro reflexo do pecado original, tanta menina desvirginada antes do casamento. Normal, ficou normal, natural. Não era para ser assim. E quando se fala isso, você é quadrado. É um quadrado. Não sou quadrado, não, irmão. Isso é Bíblia. Amém? E olha o que ele falou em Gênesis 24. Eu vou lá para a parte final para a gente acabar, que o tempo já excedeu. Então, ao primeiro marido, Gênesis 24, verso 4. Que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, pois que está contaminada. Está contaminada com o quê? Com adultério. Ela está contaminada com o quê? Com fornicação, com adultério, com prostituição. A mulher saiu, Eva, lá no caso, ela saiu, se contaminou com adultério, com prostituição. Aí depois ela voltou a Adão, e Adão, quando a recebeu de volta, ele comprou o adultério. Estão entendendo a coisa aqui? A dinâmica da coisa? É por isso que ele fala, não pode tornar a recebê-la depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra, que o Senhor Deus te deu por herança. É por isso que Jesus, no segundo Adão, derramou sangue para abençoar a terra, para comprar ela de volta. Você pode ver que a mesma coisa que Deus está restaurando a terra de novo. Primeiro ele justificou a terra com as águas do dilúvio, depois ele santificou a terra com o seu próprio sangue, sangue da santificação, agora ele vai purificar a terra com fogo. Ele está voltando a terra à condição original. Porque Adão lançou a terra, entregou nas mãos de Satanás, e Satanás está dominando a terra e o cenário e os reinos. Tanto que isso é verdade, que ele ofereceu os reinos, né, pastor Isaac? A Satanás, a Jesus. Você não oferece uma coisa que não é sua. Se ele ofereceu os reinos da terra, porque são deles. Os reinos são dele. É assim que são as coisas. Eu gosto só de terminar aqui, e a gente vai encerrar. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Voltei para as 7 eras da igreja, a era de Éfeso, na página 85. Você pode ver que o irmão Brana fala exatamente o que Moisés está falando, o que Deus estabeleceu, o que está estabelecido antes da criação do mundo. Exatamente a mesmíssima coisa.
Antes de um grão de poeira de estrela fosse criado, essa palavra, essa lei de Deus, estava lá exatamente como está escrita em nossa Bíblia. Primeira Bíblia, a gente já estudou sobre isso. Deus fez no céu o zodíaco. Depois ele fez uma segunda Bíblia, que é a natureza. E depois ele a terceira Bíblia, que é essa que a gente tem nas mãos, escritas. Né? E ele fala: ora, a palavra nos ensina que se uma mulher deixar seu marido e vai com outro homem, ela é uma adúltera e não está mais casada com o marido. Não deve tomá-la de volta. Exatamente o que Moisés tinha falado em Deuteronômio. Exatamente o confronto que eles fizeram com Jesus Cristo. Jesus Cristo, pode um homem separar da sua mulher e casar de novo? Qual que foi a resposta do Senhor? Não. Pode? Não. Não. Aí eles, e caiu no nosso laço. Aí você vê como é a sujeira do espírito religioso. A sujeira do espírito religioso. Jesus caiu no nosso laço. Agora que nós pega ele. Então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio por conta da dureza dos seus corações. Você quer despedir sua mulher por qualquer coisa? Quer tratar ela como capacho? Quer tratar ela como qualquer um? Quer tratar ela como escrava de tudo? É a dureza dos seus corações. Para dar uma chance a ela. Que ela recebendo uma carta de divórcio, ela poderia casar de novo. Poderia casar de novo? Os irmãos não estão lendo mensagem, não, irmão? Não. Olha você vê onde que Satanás julgou a mulher. Olha você o que o diabo faz. O que fala a Bíblia? Nós vamos estudar isso aí, é assunto para os outros, né? É matéria para as outras palestras. A gente vai estudar se pode casar, se não pode, a questão casamento e divórcio. Por que há tanta confusão? Por conta disso, irmãos. O homem pode casar de novo? Não, Jesus Cristo já deixou. É uma só carne. É um só casamento. É por isso que Jesus falou, no princípio não foi assim. Aí ele nos reporta lá no princípio. Não era para ter sido assim. E essa palavra era verdadeira no Éden, assim como era verdadeira quando Moisés escreveu na lei. A palavra não pode mudar. Adão tomou-a de volta, ou seja, recebeu Eva, depois que ela estava contaminada com prostituição. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, mas ele o fez de qualquer maneira. Quando Adão recebeu a sua esposa, ele sabia que ia misturar sementes, que iria lançar a raça humana à morte. Adão sabia. Então, por isso que recai nele a culpa. Por conta de vós, viu, Adão, maldita será a terra. Não vai ter prazo, eu vou deixar esse versículo para depois. A gente vai ler lá em Jeremias. Ela era uma parte dele, e ele estava querendo tornar sobre si a responsabilidade dela. Ele não a deixaria ir. Assim Eva concebeu dele. Misturou a semente também. Ele sabia que ela conceberia. Ele sabia exatamente o que aconteceria com a raça humana. Ele vendeu a raça humana ao pecado para que pudesse ter Eva. Ele vendeu a terra por conta da mulher. Porque ele a amava. E Paulo pregou isso aqui. Esse irmão Brana que está falando, irmão Brana, irmão, isso é Bíblia. Se você não crê no irmão Brana, crê pelo menos em Paulo. Você crê em Paulo? Abra as cartas de Paulo. O que Paulo falou lá? Fomos vendidos para o pecado. Romanos capítulo 7, verso 14. O pecado passou para todos os homens, de um homem para todos os homens. Romanos capítulo 5, verso 12. Que às vezes eu acho que é o irmão Brana que está pregando heresia. Olha a heresia que o irmão Brana está pregando. Exatamente o que Paulo falou, exatamente o que Moisés falou, exatamente o que Jesus falou, exatamente a mesma palavra que já está estabelecida antes da primeira estrela ser criada. Amém, irmãos? Forte o assunto, né? Mas é sabendo desses assuntos que a irmãzinha vai buscar um cônjuge
para o resto da vida dela, porque ela sabe que se ela separar, ela não pode casar de novo. O varãozinho, antes de casar, ele vai buscar no Senhor uma verdade, aquela que é realmente a alma metade dele, porque ele sabe que se separar, ele não pode casar de novo. Só tem uma legalidade que a gente vai estudar. Tá bom? Nas próximas palestras. Deus abençoe a todos. Dá uma salva de palmas, Jesus.